Questão 11. Um reservatório está cheio de água até a sua capacidade máxima de 75.600 litros. Inicia-se a retirada de 350 litros de água por hora desse reservatório, continuamente. A água ocupará exatamente metade da capacidade máxima do reservatório após. A capacidade máxima do reservatório é 75.600 litros. Metade dessa capacidade será 37.800 litros. Queremos saber quanto tempo é necessário para baixar o nível de água em 37.800 litros, sabendo que são retirados 350 litros por hora. É uma regra de 3. A cada hora, a gente tira 350 litros. 350 litros em uma hora, portanto. Para retirar 37.800 litros, serão necessárias X horas. É uma regra de 3 simples e direta, portanto a gente pode só multiplicar cruzado para resolver. Ficaríamos com o quê? 350 vezes X igual a 37.800 vezes 1, ou seja, igual a 37.800. 350 que está multiplicando passa dividindo. Conclusão, então, o X vai ser 37.800 dividido por 350. Dá para cortar um zero em cima, um zero embaixo. E o que nos sobra? 3.780 dividido por 35. Isto resulta em 108. 108 horas. 108 horas correspondem a 4 dias. Lembrando que cada dia tem 24 horas, mais 12 horas. Por isso, resposta correta encontra-se na letra B. Questão 12. Em certa mistura líquida, 24% do volume corresponde ao líquido P, sendo o restante correspondente ao líquido Q. Uma nova mistura desses dois líquidos, de mesmo volume que a primeira, tem 15% a mais do líquido P em volume. Na nova mistura, o volume do líquido Q corresponde em relação ao volume total a. Vamos supor, para facilitar as contas, que a gente tem 100 litros de mistura. Estou indicando. 100 litros de mistura. Inicialmente, sabemos que 24% desses 100 litros, 24% da mistura, corresponde ao P, ao líquido P. 24% de 100, 24. 24 litros de P. E o restante seria do líquido Q. O restante, 100 menos 24, 76. 76 litros de Q. Segundo enunciado, na nova mistura, a gente ainda vai ter 100 litros, o volume é o mesmo. Só que o P vai ter 15% a mais de volume do que tinha antes. Então, teremos 15% a mais em relação a esses 24 litros. Como é que eu aumento o número em 15%? Eu posso multiplicar ele por 1,15. Afinal, 1,15 corresponde a 115%. Os 100% iniciais, mais os 15 que estamos aumentando. 1,15 vezes 24, isto resulta em 27,6. 27,6 litros do líquido P. Aí, se o volume é o mesmo na nova mistura, a gente tem 100 litros. Desses 100 litros,
27,6 são do líquido P. Portanto, o restante, a diferença entre 100 e 27,6, será do líquido Q. Essa diferença que resulta em 72,4. 72,4 litros. 72,4 litros do líquido Q. 72,4 de 100 litros. Então, eu posso dizer facilmente que, em termos percentuais, isto é 72,4%. Por isso, resposta correta encontra-se na letra A. Questão 13. Luzia aplicou R$ 10.000 em um fundo que rende 1,2% de juros ao mês, em regime de capitalização composta. Usando os valores logaritmo de 1.012 em base 10 igual a 601 por 200 e logaritmo de 12 em base 10 igual a 43 dividido por 40, a aplicação de Luzia atingirá o valor de R$ 12.000 em... Sabemos que o investimento inicial da Luzia é R$ 10.000. Estou anotando. Sabemos também que são juros compostos, ou seja, juro sobre juro. E a taxa de juros é de 1,2% ao mês. A cada mês que passa, o valor que a Luzia tem aumenta em 1,2%. Como é que eu dou um aumento de 1,2%? Multiplico por 101,2%. 101,2% em decimal é a mesma coisa que 1,012. Isso seria um aumento de 1,2%. Mas eu quero saber quantos aumentos são necessários de modo a chegar no montante de R$ 12.000. Então eu quero saber por quantas vezes eu tenho que multiplicar o 1.000 por 1,012, de modo que a resposta seja 12.000. Vamos às contas. Primeiramente, eu já posso começar cortando zeros. Eu tenho 3 zeros na direita, eu tenho 3 zeros aqui na esquerda. Aí, eu quero encontrar o valor do n, eu quero encontrar o valor desse expoente. Então, o 10 que está multiplicando na esquerda pode passar para o lado direito dividindo. Aí ficaríamos com o quê? 1,012 elevado na n igual a 12 dividido por 10. Isso é uma equação exponencial. Nessa exponencial, vai ser possível igualar as bases? Não. E justamente por isso, o enunciado nos trouxe informações de logaritmos. Lembre-se que o logaritmo transforma expoente em multiplicação. Eu posso pegar essa igualdade e aplicar logaritmo dos dois lados para derrubar o expoente. Eu vou fazer isso. E do lado esquerdo, eu já vou representar esse 1,012 como uma fração. Então teríamos assim, ó, logaritmo em base 10 de 1.012 dividido por 1.000. Isso elevado na n, igual ao logaritmo em base 10 de 12 dividido por 10. Apliquei o logaritmo dos dois lados com o intuito de transformar expoente em multiplicação. Agora eu vou usar as propriedades do logaritmo. Primeira propriedade do lado esquerdo. Expoente cai para frente multiplicando. Então eu fico com n vezes. Divisão no logaritmando. A gente pode abrir na subtração. Subtração de logaritmos. Então ficaria assim, ó. Logaritmo de 1.012 menos o logaritmo de 1.000. Agora, vamos pensar do lado direito.
Do lado direito, eu tenho uma divisão no logaritmando. Abre também na subtração. Então fica logaritmo de 12 menos o logaritmo de 10. Logaritmo de 1000 em base 10, a gente sabe que é 3. Logaritmo de 10 em base 10, a gente sabe que é 1. O logaritmo de 1012, o enunciado deu, bem como o logaritmo de 12. Então, eu vou substituir essas informações e eu vou fazer as contas. Ficaremos com o seguinte: n vezes logaritmo de 1012, 601, dividido por 200. Aqui. Menos o logaritmo de 1000, que é 3. Tudo isso igual ao logaritmo de 12, que é 43 dividido por 40, menos o logaritmo de 10 em base 10, que é 1. Agora, dos dois lados ali, eu vou juntar as frações numa só, a partir do MMC. Teremos o que, então, dentro do parênteses do lado esquerdo? O MMC vai ser 200. Aí, 200 vezes 3, isso vai dar 600. 601 menos 600, a gente fica aqui com 1 sobre 200. N vezes 1 sobre 200, igual a, lado direito, tirou o MMC. O MMC do lado direito é 40. Aí, 40 vezes o 1 dá 40. 43 menos 40 dá 3. 3 sobre 40 é o que sobra do lado direito. Aí, eu quero encontrar o valor de n. Esse 200 que está dividindo do lado esquerdo pode passar para o lado direito multiplicando. Teremos então que o n será 3 vezes 200 dividido por 40. Finalizando as contas, teremos o quê? Primeiro eu vou cortar um zero em cima, um zero embaixo. Então vai nos sobrar 3 vezes 20, que é 60. 60 dividido por 4 é 15. Então, após 15 meses, Luzia vai chegar no montante de 12 mil reais. Por isso, resposta correta encontra-se na letra C. Questão 14. De um grupo formado por 8 mulheres e 7 homens, deseja-se formar uma comissão de 5 membros, contendo exatamente 3 mulheres ou exatamente 3 homens. O número de diferentes comissões que podem ser formadas nessas condições é: eu quero formar comissões de 5 membros que tenham exatamente 3 mulheres ou exatamente 3 homens. Vamos pensar no primeiro caso. 3 mulheres. Ter exatamente 3 mulheres. Se a gente escolhe 3 mulheres para fechar a comissão de 5 pessoas, teremos que escolher 2 homens. E aí fecha a comissão. Outra possibilidade. Ter exatamente 3 homens. Se a gente escolhe 3 homens, deveremos escolher 2 mulheres para fechar a comissão. Observe que teremos um caso ou outro. Agora, vamos para as contas. Primeira situação: comissões que tenham 3 mulheres e 2 homens. Vamos escolher primeiramente as mulheres. São 8 mulheres disponíveis e iremos selecionar 3. Tem 8, eu vou escolher 3, sobra mulher. Se sobra mulher, arranjo combinação. Pense na ordem. A ordem de escolha das mulheres vai mudar a comissão final formada, sim ou não? Não. Portanto, é combinação. Combinação de 8, eu escolho 3. Todos os trios de mulheres que eu consigo fazer. Agora, pensando na escolha dos 2 homens. Temos 7 homens disponíveis, vamos escolher 2, sobra homem. A ordem não é relevante. Combinação mais uma vez. Combinação de 7, escolheremos
2. O que eu faço com essas duas combinações? Eu multiplico, porque eu quero escolher 3 mulheres e 2 homens. Decisões consecutivas ficam sempre multiplicadas. Vamos agora considerar o outro caso. Escolher 3 homens. A gente tem 7, vai escolher 3. A ordem não importa. Combinação de 7, 3 a 3. Escolhendo as 2 mulheres dentre as 8. Tem 8, escolhe 2, ordem não importa. Combinação de 8, 2 a 2. Se eu quero escolher 3 homens e 2 mulheres, essas combinações ficam multiplicadas, porque são consecutivas. E o vínculo entre as duas situações que eu estou trabalhando aqui é ou. Se é ou, são situações excludentes e, portanto, ficarão somadas. Agora, vamos efetuar as contas. Combinação de 8, 3 a 3. Em cima, eu pego o 8 e abro 3 vezes. Embaixo, divido pelo fatorial de 3. Agora, combinação de 7, 2 a 2. Pega o 7, abre 2 vezes, divide pelo fatorial de 2. Mais, combinação de 7, 3 a 3. Pega o 7 e abre 3 vezes, divide pelo fatorial de 3. Combinação de 8, 2 a 2. Pega o 8, abre 2 vezes, divide pelo fatorial de 2. Vamos realizar simplificações. 3 fatorial é 6. Eu posso cortar 6 com 6. Depois, eu tenho ali 6, eu posso simplificar por 2. Lembrando que fatorial de 2 é 2. Então aqui eu fico com 3. E essa primeira parcela vai resultar no quê? 8 vezes 7, vezes 7, vezes 3. Efetuando essa multiplicação, o que nos sobra é 1.176. Mais, vamos para o segundo caso, para a segunda situação. Simplificando, 6 com 3 fatorial, 6 com 6. O que mais que dá para simplificar? 8 por 2 fatorial. 2 fatorial é 2, 8 por 2, 4. Nessa segunda parcela, o que vai nos sobrar então? 7 vezes 5 vezes 4 vezes 7. O que nos sobra é 980. 1.176 mais 980, teremos aqui 2.156. Por isso, resposta correta encontra-se na letra E. Questão 15. A probabilidade de determinado time de basquete marcar 80 pontos ou mais em uma partida é 3 quintos. A probabilidade desse time vencer uma partida em que marcou 80 pontos ou mais é 4 quintos. E a probabilidade desse time vencer uma partida em que marcou menos de 80 pontos é 2 quintos. Nessas condições, a probabilidade desse time ter marcado 80 pontos ou mais em uma partida que venceu é: sabemos que o time venceu a partida. Portanto, temos aqui uma questão de probabilidade condicional. Eu vou começar determinando o total de casos. Sabemos que ele venceu, e segundo o enunciado, existem 2 tipos de vitória. Ele pode vencer fazendo 80 pontos ou mais, ou ele pode vencer fazendo menos de 80 pontos. Vamos considerar o primeiro caso, em que ele vence fazendo 80 pontos ou mais. Qual é a probabilidade dele fazer 80 pontos ou mais em uma partida? Segundo o enunciado, 3 quintos. Qual é a probabilidade dele vencer uma partida em que fez 80 pontos ou mais? 4 quintos. Se eu quero que ele faça 80 pontos ou mais e vença a partida, essas probabilidades ficam multiplicadas.
Qual é o outro caso? Qual é a outra situação? Ele vence uma partida em que fez menos de 80 pontos. Qual é a probabilidade dele fazer menos de 80 pontos? Se a probabilidade de fazer 80 pontos ou mais é 3/5, a probabilidade de fazer menos de 80 pontos é 2/5. Segundo enunciado, qual é a probabilidade dele vencer uma partida em que fez menos de 80 pontos? É 2/5. Se eu quero que ele faça menos de 80 pontos e vença, essas probabilidades ficam multiplicadas. E aqui eu tenho casos que são excludentes, probabilidades que são excludentes. Afinal, ou ele faz 80 pontos ou mais, ou ele faz menos de 80 pontos. Por isso, eu somo essas duas probabilidades. Vamos às contas aqui. Teremos o quê? Na primeira parcela, 3 vezes 4, 12. Então, temos 12 em 5 vezes 5, 25. Mais 2 vezes 2, 4. 5 vezes 5, 25. Frações que têm o mesmo denominador, eu opero com os numeradores. 12 mais 4, 16. 16, 25 avos. Isso é o total. Agora, temos que pensar nos casos favoráveis. O que é ser favorável? O que queremos que aconteça? Que ele vença tendo feito 80 pontos ou mais. Mas essa probabilidade já foi calculada ali no total. A probabilidade dele vencer fazendo 80 pontos ou mais foi a primeira parcela, que resulta em 12, 25 avos. Agora, para finalizar a questão, probabilidade. Probabilidade é o número de casos favoráveis, 12 em 25, dividido pelo número total de casos, 16 em 25. Fração de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, multiplica por 25 sobre 16. Posso cortar 25 em cima, 25 embaixo. Nos sobra 12 sobre 16. 12 sobre 16 dá para simplificar. Dá para simplificar tudo por 4. E ao simplificar tudo por 4, temos aqui 3/4. Essa é a probabilidade solicitada. Por isso, a resposta correta encontra-se na letra A. Questão 16. No plano cartesiano, a reta R de equação y igual a x sobre 2 mais 2 intersecta a reta S em um ponto de abscissa 2, conforme o esboço na figura. Sabendo que a reta S corta o eixo y em um ponto cuja distância à origem do sistema de coordenadas é 24/5. O ponto em que a reta S corta o eixo x tem abscissa. Eu vou indicar as informações do enunciado no desenho. Primeira informação a ser indicada: a reta S corta o eixo y em um ponto que está a 24/5 unidades de distância da origem. O que isso significa? O coeficiente linear da reta S é 24/5. Além do linear, a gente tem outra informação sobre a reta S. A gente vai saber um ponto. Qual ponto? O ponto de intersecção. Do ponto de intersecção, a gente tem a abscissa, a gente tem o x. Mas temos condições de encontrar também o y. Basta substituir esse x na equação da reta R. Vamos fazer essa substituição. Y igual a 2 dividido por 2 mais 2. Quem é o y para quando x é 2? 2 dividido por 2 dá 1, mais 2, 3. Isso significa que o ponto de intersecção é o ponto de coordenadas 2 e 3. Em relação à reta S, eu conheço o coeficiente linear e eu conheço um ponto.
Portanto, eu vou conseguir descrever também quem é o coeficiente angular. Façamos isso. Se é reta, é y igual a ax mais b. Já fazendo a substituição do linear, já fazendo a substituição do b, y igual a ax mais 24 quintos. Agora, para achar o angular, para achar o a, eu vou substituir o ponto. O ponto pelo qual eu sei que a reta passa é o ponto 2 e 3. Quando x é 2, o y correspondente tem que ser 3. Substituindo. 3 igual a vezes 2 mais 24 quintos. Vamos isolar o a. Esse 24 quintos que está somando passa para o outro lado diminuindo. Então, 2a será igual a 3 menos 24 quintos. Tá aqui. Tira o MMC. Do lado direito, tirando o MMC, vai ser 5. 5 vezes 3, 15. 15 menos 24, isso vai dar menos 9. Então, teremos que 2a é igual a menos 9 quintos. Para achar quem é o a, o 2 que está multiplicando passa dividindo. Então, o a vai ser menos 9 décimos. O angular da reta é menos 9 décimos. Sei quem é a reta S. A reta S tem a equação menos 9 décimos de x mais o linear, que é 24 quintos. Agora, eu quero descobrir onde essa reta corta o eixo x. Para descobrir onde a reta corta o eixo x, basta zerar o y. Todo ponto que está sobre o eixo x tem um y valendo zero. Façamos isso. 0 igual a menos 9 décimos de x mais 24 quintos. Esse menos 9 décimos de x passa para o outro lado somando. Então teremos aqui 9 décimos de x igual a 24 quintos. Observe que os denominadores dos dois lados são múltiplos de 5. Então a gente pode simplificar. Simplificando tudo por 5, do lado esquerdo vai ficar 2, do lado direito vai ficar 1. Então, 9 meios de x é igual a 24. Aí, o 2 que está dividindo passa multiplicando. 24 vezes 2, 48. O 9 que está multiplicando passa dividindo. Teremos então 48 nonos. 48 nonos. A gente pode simplificar. A gente pode simplificar tudo por 3. Simplificando tudo por 3, o que nos resulta é 16 terços. O valor de x, a abscissa do ponto de intersecção dessa função s com eixo x, é 16 terços. Por isso, resposta correta encontra-se na letra D. Questão 17. O preço P de T em reais de determinada ação na Bolsa de Valores, ao longo de um certo período de 8 horas, pode ser modelado pela função P de T igual a menos 1 décimo de T ao quadrado, mais T, mais 449 décimos, em que T denota o tempo em horas decorrido desde o início do período de 8 horas. Nesse período, o preço da ação foi maior ou igual a 47 por um intervalo D. A função expressa o preço da ação. Queremos o preço da ação maior ou igual que R$ 47. Vamos escrever isso. Menos 1 décimo de T ao quadrado mais T mais 449 décimos. Queremos que seja maior ou igual que 47. Observe que do lado esquerdo a gente tem denominador 10. A gente pode se livrar desse denominador. Basta multiplicar os dois lados da inequação por 10.
Aí, ficaremos com o quê? Menos t ao quadrado mais 10t mais 449 maior ou igual que 470. Agora, esse 470 eu vou jogar para o lado esquerdo diminuindo, obtendo menos t ao quadrado mais 10t. E aí, 449 menos 470, menos 21, maior ou igual que zero. A gente quer saber quando que essa função é maior ou igual que zero. A gente quer saber quando essa função é zero ou positiva. Para resolver isso, a gente tem que desenhar o gráfico. Observe que, do lado esquerdo, a gente tem uma parábola de boca para baixo, porque o coeficiente de t ao quadrado é negativo. Para fazer o esboço, eu preciso das raízes. Para encontrar as raízes, eu posso usar soma e produto. Soma das raízes, menos b sobre a. A soma das raízes é 10. Produto das raízes, c sobre a. Então, o produto das raízes é 21. Quem são os dois números que somados dão 10 e multiplicados dão 21? Esses números são 3, t igual a 3 e 7. Quando a gente soma dá 10, quando a gente multiplica dá 21. E o gráfico dessa função que está do lado esquerdo é uma parábola de boca para baixo que corta o eixo horizontal no 3 e no 7. Estou indicando aqui, ó. No 3 e no 7. Se a gente quer que essa função seja maior ou igual que zero, tudo que está sobre o eixo x nos serve e tudo que está acima do eixo x também nos serve. Isso ocorre em que intervalo? Ocorre no intervalo do 3 até o 7. E do 3 até o 7, quanto tempo se passou? Passaram-se aqui 4 horas. Ao longo de 4 horas, o valor da ação foi maior ou igual que 47. Por isso, resposta correta encontra-se na letra E. Questão 18. A figura mostra um paralogramo de lados medindo 10 centímetros e 6 centímetros. Sabendo que cosseno de θ é raiz de 7 sobre 4, a área do paralogramo é igual a... Área de paralogramo é base vezes altura. Lembre-se que, num paralogramo, os lados opostos são iguais. Então, se lá em cima é 10, aqui embaixo também é 10. Se na direita é 6, na esquerda também é 6. Eu posso dizer que a base desse paralogramo é 10. Faltaria encontrar a altura. Eu vou traçar a altura aqui no desenho. A altura seria esse tamanho aqui, ó. A distância entre as bases. A menor distância, então tem que formar um ângulo de 90 graus. Se eu conseguir encontrar esse H, eu consigo descrever a área do paralogramo. A informação que o enunciado nos dá, que o cosseno do ângulo é raiz de 7 sobre 4. O que é cosseno? Cosseno é a adjacente por hipotenusa. Olhe para a esquerda ali do paralogramo. A gente tem um triângulo retângulo. Eu vou dizer que o cateto adjacente em relação ao ângulo θ é x. Usando essa informação de cosseno, teríamos que x, que é o cateto adjacente, dividido por 6, que é a hipotenusa, é igual a raiz de 7 sobre 4. A partir dessa igualdade, eu consigo descrever quem é o valor de x. O x será 6 raiz de 7 sobre 4. A gente pode simplificar tudo por 2. Fica então 3 raiz de 7 sobre 2. Esse é o x. Só que eu preciso do h. Agora eu tenho condições de achar quem é o h. Porque ali na esquerda eu tenho um triângulo retângulo, e desse triângulo retângulo eu conheço dois lados.
Portanto, eu consigo achar o terceiro lado usando o teorema de Pitágoras. Aplicando Pitágoras, o que vai nos sobrar aqui? Quadrado da hipotenusa, 6 ao quadrado, é a soma dos quadrados dos catetos, é h ao quadrado, mais 3 raiz de 7 sobre 2 ao quadrado. Agora, fazendo as contas, teremos o quê? 36 igual a h ao quadrado, mais, aqui todo mundo ao quadrado, eu vou ter o quê? 3 ao quadrado, 9. Raiz de 7 ao quadrado é 7. 9 vezes 7, 63. O denominador 2 elevado ao quadrado dá 4. Então aqui a gente tem 63 quartos. Para achar quem é o h, esse 63 quartos passa para o outro lado diminuindo. H ao quadrado será igual a 36 menos 63 quartos. Do lado direito eu tiro o MMC que vai ser 4. Aí, 36 vezes 4, isso vai resultar em 144. 144 menos 63 é 81. Tirando o MMC do lado direito, o que nos sobra é 81 quartos. Para achar quem é o h, o quadrado passa para o outro lado na forma de raiz. Raiz de 81 é 9. Raiz de 4 é 2. A altura desse paralelogramo é 9,5. Agora, consigo descrever quem é a área? A área é base vezes altura. A base é 10, a altura é 9,5. 10 dividido por 2 vai dar 5. E 5 vezes 9, 45. Essa é a área que estamos procurando. Por isso, resposta correta encontra-se na letra B. Questão 19. A figura mostra uma planificação de um prisma reto cuja base é um triângulo equilátero. Sabendo que todas as arestas desse prisma têm a mesma medida e que seu volume é igual a 2 raiz de 3 centímetros cúbicos. Sua área total é igual a... Vamos supor que cada aresta desse prisma seja A. O enunciado diz que todas as arestas são iguais. Observe que, quando fechada, essa figura representará um prisma triangular regular. Um prisma que tem as bases sendo triângulos equiláteros. Lembrando que o volume de um prisma é sempre dado por área da base vezes altura. Segundo o enunciado, o volume é 2 raiz de 3. Então, a área da base vezes altura será 2 raiz de 3. Descrevendo a área da base. A área da base será a área de um triângulo equilátero. E a área de um triângulo equilátero é dada por lado ao quadrado, no caso a ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A altura desse prisma. A altura desse prisma corresponderá à aresta. E a aresta é A. Todas as arestas são iguais, segundo o enunciado. E isso é igual a 2 raiz de 3. Observe que a partir dessa igualdade, a gente vai conseguir descrever o valor do A, o valor da aresta do prisma. Vamos às contas. Tem raiz de 3 dos dois lados, pode simplificar. A ao quadrado vezes A, teremos aqui A ao cubo. A ao cubo é igual a o 4 que está dividindo, passa multiplicando. 4 vezes 2, 8. A ao cubo é 8. Então, o A será a raiz cúbica de 8. O A é 2. Esse é um prisma triangular regular de aresta 2. E a altura é igual à aresta da base. O que ele quer? Ele quer a área total. Área total. Lembra que todo prisma é formado por duas bases. Então tem que considerar 2 vezes a área da base, o chão e o teto, mais a área lateral. Vamos calcular aqui a área da base. A área da base
vai ser a área de um triângulo equilátero. A área de um triângulo equilátero de lado 2. E a área de triângulo equilátero é dada por lado ao quadrado, 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Observe que a gente vai ter 4 em cima, 4 embaixo, se anula. Sobra apenas raiz de 3. Essa é a área da base. Agora vamos pensar na área lateral. A área lateral ela é composta por 3 quadrados. 3 quadrados de lado 2. Então, vai ficar 3 vezes a área de um quadrado de lado 2. 3 vezes 2 ao quadrado. 3 vezes 4 é 12. Essa é a área lateral. Agora, descrevendo a área total, teremos o quê? 2 vezes a área da base, raiz de 3, considerei o chão e o teto, e considerei também as paredes. A área lateral, 12. 2 raiz de 3 mais 12 é a nossa resposta, que é equivalente a escrever 12 mais 2 raiz de 3. Por isso, resposta correta encontra-se na letra C. Questão 20. 6 primos têm idades diferentes. A média das idades dos 6 primos é 20 anos. A média das idades dos 5 primos mais novos é 18,8 anos. E a média das idades dos 5 primos mais velhos é 21,8 anos. A diferença de idade entre o primo mais velho e o primo mais novo é. Vamos simbolizar por x6 a idade do primo mais velho. E vamos simbolizar por x1 a idade do primo mais novo. O que a gente quer é essa diferença, x6 menos x1. Vamos usar as informações do enunciado. O enunciado nos diz que a média das idades dos 5 primos mais novos é 18,8. Como calcularíamos essa média? Somaríamos as idades dos 5 primos mais jovens, x1, x2, x3, x4 e x5. E depois dividiríamos por 5. Aqui está o cálculo da média das idades dos 5 primos mais jovens, que, segundo o enunciado, resulta em 18,8. A partir dessa igualdade, o que a gente consegue descobrir? Quanto vale a soma das idades dos 5 primos mais jovens? Basta pegar esse 5 que está dividindo e passar para o lado direito multiplicando. Então, fazendo isso, teremos que x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5 é igual a 18,8 vezes 5, 94. Agora, vamos adotar um raciocínio similar, pensando nas idades dos primos mais velhos. A soma das idades dos 5 primos mais velhos dividido por 5 resulta em 21,8, segundo o enunciado. Vou escrever. A soma das idades dos primos mais velhos seriam x2, x3, x4, mais x5, mais x6. Tudo isso dividido por 5, já que são 5 idades que eu estou trabalhando aqui. Tudo isso resulta em 21,8. A partir desta igualdade, eu consigo descobrir quanto que vale a soma das idades dos 5 primos mais velhos. O 5 que está dividindo passa multiplicando, e a gente descobre que x2 mais x3 mais x4 mais x5 mais x6 resulta em 21,8 vezes 5, resulta em 109. Soma das idades dos 5 primos mais velhos. Agora, observe as duas igualdades que a gente tem. A primeira eu estou indicando em vermelhinho,
A segunda, eu estou indicando em amarelinho. Se a gente faz a diferença do amarelo em relação ao vermelho, se eu subtraio as duas equações termo a termo, o que vai sobrar do lado esquerdo? Do lado esquerdo, sobraria só o x6 na amarela e do lado esquerdo da vermelha, sobraria só o x1. Eu estou fazendo a subtração das duas equações termo a termo. Então, o que sobra do lado esquerdo é justamente o que a gente quer. A diferença entre a idade do primo mais velho e o primo mais novo. E do lado direito, fazendo a diferença do amarelo em relação ao vermelho, teremos 109 menos 94. 109 menos 94 é 15. A diferença da idade do primo mais velho em relação à idade do primo mais novo é de 15 anos. Por isso, a resposta correta está na letra A.